Todos nós sabemos que no início da vida ele não se chamava Paulo, era Saulo. E ele era um homem letrado, era um homem formado. A palavra vai nos dizer que ele estudou em uma das melhores escolas, melhores faculdades da época, que era a faculdade de Gamaliel. Gamaliel naquela atualidade era um dos rabinos mais respeitados, considerado um dos mais sábios daquela atualidade. Ele era formado, conhecia a lei. Ele era formado, ele sabia onde ele podia pisar, ele sabia onde ele não podia pisar. O que o Senhor me chama a atenção nessa noite é que, por mais que nós achamos que se estudarmos, vamos alcançar grandes coisas, irmãos, à luz da palavra do Senhor, você não precisa de grandes coisas. Me entendam, não estou desencorajando o estudo. É uma bênção o estudo. Se você tiver a oportunidade, estude. Mas tem muitas pessoas que fazem do estudo uma espécie de cálcio para poder subir na vida. Nós sabemos que para nós cristãos o que nós precisamos é da essência do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nós entendemos que a lei existe, a lei é para ser cumprida. Mas nós também entendemos que há um Cristo que está acima dessa lei. Há um Cristo que não veio para que a lei fosse quebrada, mas para que a lei fosse cumprida e que a salvação chegasse até as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Então Saulo, ele perseguia os cristãos, acreditando que estavam cumprindo a lei de Deus. Porque Saulo, como muitos dos judeus daquela época, não acreditavam que Jesus era o verdadeiro Messias. Porque na cabeça deles, o verdadeiro Messias ia vir com grandes riquezas, com poder, destronando os reis daquela época. Eles não queriam aceitar a humildade do nosso mestre. Não queriam aceitar que ele nasceu em uma manjedoura. Não queriam aceitar que ele era um carpinteiro, assim como diz no livro de Isaías, experimentado nos trabalhos manuais. Nele não se via beleza alguma, eles não queriam aceitar isso. Eles queriam um Messias com armadura de ouro, com muitos cavalos. Então eles não acreditavam que Jesus era o verdadeiro Messias. E naquela época tinham mais ou menos, um pouco mais de 5.000 discípulos de Cristo naquela região. E o que ele fazia? Ele perseguia esses cristãos. Por quê? Porque eles acreditavam e pregavam que Jesus era o verdadeiro mestre. E a palavra vai nos dizer que em uma dessas perseguições, no caminho de Damasco, quando ele ia cumprir uma ordem de perseguir cristãos, de prender cristãos, ele estava com a carta na mão. Mas aí o que eu acho lindo é que foi nesse momento que Jesus escolheu ter um particular com ele. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes nas nossas vidas a gente acha que nada mais vai mudar. Muitas vezes nas nossas vidas nós acreditamos que nada mais vai acontecer, que chegamos em uma parte da vida que não tem como nem voltar para trás e nem ir para frente. Nós nos encontramos estagnados nas nossas vidas, tanto espiritualmente, quanto financeiramente, quanto emocionalmente. Nós nos encontramos estagnados em certas situações. Mas é nesse momento, é nessa hora que Cristo desce só para falar com você. Aleluia, Jesus. É nesses momentos que Cristo senta ao teu lado e diz: ei, meu filho, eu tenho mais para você. Eu tenho muito mais do que você imagina. O céu tem mais para a tua vida. O céu tem para a tua casa. Glória a Deus, aleluia.
O Senhor te trouxe aqui para te dizer, não importa se você acha que vai crescer, se você acha que vai ficar parado, o que importa é o que o céu acha ao teu respeito. Glória a Deus. É isso que importa, é o que Cristo pensa de nós. Em muitos momentos da minha vida eu não cantava alguns hinos, eu não pregava algumas palavras, porque pessoas falavam, não combina, não dá certo. Porque eu me preocupava com o que estavam achando de mim. Mas será que eu cantando esse hino eles vão achar que eu sou afinado? Será que eu pregando essa palavra os irmãos vão me dar para dizer no final do culto? Certa vez quando eu congregava indo no bairro Dom Miguel, o Senhor me deu uma palavra. E depois dessa palavra, irmãos, nem o pastor me deu para dizer no final do culto. A minha esposa está por aí, ela pode confirmar. Quando eu fiquei parada assim, lá no canto do altar. Eu fiquei sem reação, porque eu senti que a palavra foi dura. Mas era o que Deus tinha entregado ao meu coração. A minha esposa percebeu que eu fiquei triste na hora. Mas aí o Senhor vem trabalhando em nosso coração, vem trabalhando nas nossas vidas, e Ele nos mostra que o que importa realmente não é o que a sociedade, não é o que o mundo pensa de você, mas o que importa realmente é o que Cristo pensa ao teu respeito. Aleluia. Aleluia. No livro de Jeremias vai dizer, ora bem, sei eu o pensamento que tenho de vós. São pensamentos de vida e não pensamentos de morte. São pensamentos de vitória e não pensamentos de derrota. Então, meu irmão, minha irmã que está me escutando agora, se alguém disse para você, não vai dar certo, esse projeto que você começou, para, porque não vai dar em nada. A sua família não vai dar em nada. Isso é mentira do inimigo para a tua vida. Hoje o Senhor te trouxe aqui para ministrar a palavra da verdade e para te dizer, eu tenho vida e a vida com abundância. Aleluia. Então Saulo naquele momento ele teve um encontro com Cristo. A palavra vai nos dizer que um forte clarão apareceu. Ele ficou atordoado, caiu do cavalo em que ele estava, ficou cego. E em meio a todo aquele acontecimento, ele ouviu uma voz perguntando, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, Saulo, por que tu persegues o meu povo? O Senhor está dizendo para você nessa noite, não importa se quem te persegue tem muito dinheiro. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, não importa se quem te persegue tem curso de teologia ou não. Não importa se tem CD ou não. O Senhor está te dizendo, ai de quem tocar na menina dos meus olhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a partir daquele momento começa o ministério dele. O ministério de pregador da palavra do Senhor. O Senhor fala com um dos discípulos que estavam naquela região para ir buscá-lo, abençoá-lo. E ele voltou à visão. E naquele momento o nome dele foi trocado de Saulo para Paulo. E a partir daquele momento ele entendeu qual era o verdadeiro evangelho. Ele entendeu quem era o verdadeiro mestre. E um pouco mais à frente, o ministério de Paulo cresceu. Ele estava tendo muitas viagens, pregando a palavra do Senhor, instruindo pessoas no tocante à criação das igrejas, a criação dos ministérios. Como deveria ser feito, o que deveria ser feito para o crescimento da igreja. Em uma dessas cartas, a carta aos Romanos, vai começar a relatar, a partir do capítulo 7, uma forma de luta. Como em Efésios vai dizer, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Aleluia, Jesus.
Então, a partir do livro de Romanos, no capítulo 7, vai nos relatar Paulo dando conselhos acerca dessa batalha, da alma contra a carne, do espírito contra a carne. E também no livro de Gálatas, onde nós lemos no capítulo 5, vai começar também nos relatando a respeito dessa batalha. Paulo, ele vai dizer assim, olha, isso, deixa eu provar ali. Está na Bíblia, mas de outra forma. Paulo, ele parou e falou assim, olha, eu já não sei o que eu faço mais. Porque o bem que eu quero fazer, que eu planejo fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim, eu acabo cometendo. Quase no final do capítulo 7 ele vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do mal dessa morte? Meus irmãos, Paulo, ele não estava falando de uma morte física, ele estava falando de uma morte espiritual. Nós estamos vivendo em tempos de apostasia. Nós estamos vendo cantores, pregadores, pastores que estão se apostatando da fé simplesmente para agradar as massas. Aleluia, Jesus. Simplesmente para isso, para agradar as massas. Nós estamos vendo pessoas se levantarem contra os verdadeiros cristãos só para agradarem uma minoria. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso, Jesus. Aleluia, Jesus. E era dessa morte que Paulo estava falando. Isso serve de alerta para as nossas vidas no dia de hoje. A palavra do Senhor vai nos dizer que por aumentar a iniquidade, por aumentar o pecado, o amor de muitos se esfriaria, a apostasia tomaria conta de tudo. O que é a apostasia? É o afastamento consciente da fé. É o que nós mais estamos vendo nos últimos dias. E Paulo, ele vai nos alertar, vai alertar a igreja de Gálatas a respeito disso. Quem poderá me livrar do mal dessa morte? Mas ele vai terminar dizendo, mas graças a Deus, porque Cristo me libertou. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer, olha, se verdadeiramente o Filho te libertar, aí sim você estará livre. Aleluia. Se o Filho te libertar. Porque não há outro caminho, irmãos. Não há outro caminho para chegarmos até a eternidade se não for esse caminho. É, Deus, aleluia, Jesus. Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não importa quantos certificados de teologia tem na parede, se não estiver enxertado na videira verdadeira, não vai entrar. Aleluia. Aleluia. Deus, aleluia. Se não estiver conectado à videira, pode cantar bonito, pode falar bem, mas naquele dia não vai entrar. E o Senhor nessa noite Ele está nos alertando a respeito disso. O Senhor Ele está te dizendo assim, meus filhos, a minha morte lá na cruz do Calvário foi para que vocês tivessem vida hoje. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso.
os pregos cravados nas mãos e nos pés. Aleluia. O sofrimento naquela cruz foi por mim e por você. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, antigamente naquele tempo, quem podia ter acesso à presença de Deus eram só os sacerdotes. E mesmo assim, os sacerdotes tinham que entrar amarrado com uma corda na cintura. Porque se tivesse alguma coisinha errada, não saía vivo de lá. Irmãos, nós pecadores, falhos, nós nunca queríamos conseguir adentrar o Santo dos Santos. Mas Deus tinha um projeto. Deus tinha um projeto desde o início da humanidade. Aleluia. Um projeto de salvação, um projeto de cura. Aleluia. Aleluia. E esse projeto ele se concretizou lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Onde naquela ocasião o véu se partiu de cima a baixo. E é por isso que eu e você estamos aqui hoje. Aleluia. É por isso que eu e você, se cumprirmos o que está escrito lá no livro de Mateus, entrarmos para o quarto, fecharmos a nossa porta e orarmos, foi por causa daquele sacrifício que nós podemos sentir o alívio, o renovo, a paz que só o Espírito Santo pode dar. Aleluia. Aleluia. É justamente por causa daquele sacrifício. E hoje em dia o que nós mais vemos são pessoas simplesmente ignorando o sacrifício de Cristo. Pessoas que outrora louvavam, pessoas que outrora pregavam a palavra do Senhor de forma poderosa, hoje são os primeiros a se levantar contra a igreja. É verdade. Mas em contrapartida o Senhor nos trouxe até aqui para nos levantar também. Aleluia. Uma coisa que eu achei interessante em uma pregação que eu estava ouvindo esses dias é que se tem uma coisa que o crente não pode ser, é imparcial. Irmãos, a própria palavra do Senhor vai dizer ou é ou não é. Ou é santo ou é pecador. Ou se santifica ou não se santifica. Ou guarda os mandamentos ou não guarda os mandamentos. A palavra do Senhor vai ser bem clara que não tem um meio termo, não tem um talvez, não. É sim, sim, não, não. E só está acontecendo tudo o que está acontecendo no mundo, porque a igreja ainda não se posicionou. Porque a igreja ainda não clamou da maneira correta. Porque, irmãos, vocês têm que concordar comigo. Hoje em dia, está tudo tão corrido, todo mundo correndo atrás dos seus objetivos, dos seus próprios eus. Todo mundo correndo atrás de realizar os seus próprios sonhos. E aí, se tiver tempo, eu vou para a igreja. Se tiver tempo, eu oro. Não, deixa eu responder todo mundo aqui primeiro. Aí depois, se eu conseguir, eu oro um pouquinho, eu leio um pouco a palavra. Não, deixa eu ver só mais esse vídeo aqui. Que depois eu vou lá estudar, eu vou ler, eu vou fazer. E fica só isso. Irmãos, é chegada a hora de nós nos posicionarmos. Certa vez uma irmã, nós estávamos indo a um compromisso, e essa irmã disse: se eu fosse pastora, na minha igreja não ia ficar ninguém, porque eu ia falar a verdade. Irmãos, e cadê a sabedoria?
Cadê os frutos do Espírito? O amor, a temperança, o domínio próprio, a benignidade. Cadê? São pessoas que querem enfiar o evangelho goela abaixo. Irmãos, nem Cristo, que podia fazer isso, fez. Irmãos, Cristo, ele deixou em aberto. Ele deixou uma condicional. Olha, quem quiser vir após mim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Glória a Deus. Jesus, em momento nenhum, ele obrigou ninguém. Porque Jesus, ele tinha sabedoria nas suas palavras. Aleluia. Nós, como cristãos, nós temos que saber entrar e temos que saber sair de todos os lugares. É, Deus, aleluia. O que nós mais estamos vendo hoje são cristãos prepotentes, que entram num lugar achando que vão fazer e acontecer, mas quando chega no lugar, não é ele que muda o ambiente, é o ambiente que muda ele. É, Deus, aleluia. Quando chega num ambiente onde há fofoca, ao invés dele mudar a situação, não, ele começa a fofocar junto. Onde tem um ambiente de briga, de rivalidade, ele não entra lá para apaziguar a briga, para apaziguar a guerra. Não, ele entra lá para brigar e para quebrar o pau junto. É. Irmãos, que evangelho é esse? Jesus não obrigou ninguém, irmãos, ninguém a ouvir a palavra. Jesus, ele simplesmente chegava no lugar, pastor, se posicionava e começava a falar. Você não via Jesus ofendendo ninguém. Irmãos, até Jesus nervoso, ele não brigava com ninguém. Ele não ofendia ninguém. O que nós temos que aprender nesses últimos dias é o que está na palavra, irmãos. Não é por força nem por violência. Pessoas intolerantes que acham que se conversarem com homossexuais vão se contaminar, que se conversarem com bandidos, com prostitutas vão se contaminar. Irmãos, são pessoas dessa forma que estão nos altares, em muitos altares. A palavra do Senhor vai nos dizer, olha, tem que ir contra o pecado sim, mas você tem que amar o pecador. É, Jesus, glória a Deus. Cristo não ama o meu e o seu pecado, não, ele nos ama. Aleluia. Irmãos, o que nós temos que entender é que Cristo, ele deu a vida dele por mim, por você, por quem está nas drogas, por quem bebe, por quem não bebe, por quem trafica, por quem se prostitui, por quem é homossexual, por quem não é. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, ei, se posicione numa sociedade intolerante e leve o amor de Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia a Deus. Muitas pessoas estão, irmãos, muitas pessoas podem não concordar com o que eu estou falando, mas essa é a essência do Evangelho. Você não precisa apoiar uma situação para amar a pessoa. Você não precisa amar as drogas para amar o usuário. Irmãos, os lugares. Jesus entrou na casa de um republicano, de um cobrador de impostos. Jesus ficou corrupto porque ele entrou lá? Não, ele mudou quem era corrupto para ser justo. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor me trouxe aqui para nos dizer, deixa a religiosidade de lado.
mesma religiosidade que crucificou o nosso Mestre. É, Deus, aleluia. Foram mestres da lei, que estavam envoltos numa aura de falsa santidade. E hoje nós estamos vendo isso novamente. As pessoas humildes, cheias do Espírito Santo de Deus, estão sendo desprezadas só por não terem um diploma. Pessoas humildes estão sendo impedidas de pregar, de cantar, só por não ter feito uma faculdade. É, Deus. Os doutores da lei estão se isolando nos seus tronos e de lá ditando regras para toda a sociedade. Mas Cristo está nos dizendo nessa noite: eu não criei vocês para ser igual a todo mundo. Aleluia. 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 Eu não criei você para olhar alguém na rua perdido e simplesmente julgar, bater, xingar aquela pessoa. Não. Irmãos, igreja é hospital. Aleluia. Cristo vai dizer: olha, vinde a mim todos que estáis cansados, feridos, sobrecarregados, oprimidos, porque eu vos aliviarei. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Jesus não olhou para alguém com depressão e falou: não, isso é demônio. Jesus não olhou para a pessoa sofrendo e disse: não, está assim porque pecou, está assim porque não vale nada, está assim porque o pai não valia, a mãe não valia e ele também não vai valer nada. Jesus não fazia isso. Pelo contrário, nós podemos ver a história do cego. Quando os discípulos viram aquele cego na cidade e perguntou: Jesus, mas quem pecou? Foi ele ou foi os pais? E Jesus respondeu: nem ele nem os pais. Essa enfermidade ela é para a honra e para a glória do Senhor. Aleluia. Irmãos, então se deixem ser usados por Cristo. Deixem toda a religiosidade de lado, todo o pragmatismo religioso deixa de lado. Deixa isso tudo de lado e começa a abraçar as almas. É para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para ajudar as almas. E infelizmente isso me dói no coração de falar, mas a igreja ultimamente ela não está servindo de hospital. A igreja tem servido de tribunal. Não, você é pecador, você não pode ficar aqui. Não, você não sabe orar, você não sabe falar, você não sabe a exegese, você não sabe a hermenêutica, você não estudou, você não isso, você não aquilo. Então você não pode pegar nesse microfone, você não pode falar, você não pode adorar. E o Senhor está dizendo: todos aqueles que têm fôlego, Aleluia. não venham ao meu nome. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor disse numa das partes mais conhecidas: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Aleluia. Cristo não disse: olha, aquele que tem doutorado em teologia vai pelo mundo pregar o evangelho. Não. Somos nós que o Senhor quer usar. Somos nós que nessa atualidade o Senhor está chamando. Aleluia. Eu mesmo já falei muitas vezes: como eu queria ter vivido nos primórdios da igreja, como eu queria ter vivido quando Daniel Gumberg na vida estava lá criando a igreja em Belém.
Como eu queria estar lá naquela casinha, naquela área, quando começou aquele trabalho, e quando o Espírito Santo começou a renovar o povo. Como eu queria estar lá na Rua Azusa naquele dia, mas o Senhor nos trouxe aqui para dizer: ei, esse é o tempo, e esse é a hora que eu quero usar. Esse é o tempo, e esse é o povo que eu quero usar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu creio que nós estamos às vésperas de um grande avivamento na nossa nação, no mundo. Eu creio nisso. E quando eu falo nisso, meu coração queima. Mas, irmãos, isso não vai acontecer se a igreja não se posicionar agora. Irmãos, é chegada a hora. O Senhor está dizendo: olha, eis que cedo venho. Guarde o que tu tens para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia. Guarde os frutos do Espírito e os use. Seja amoroso, seja paciente. Aleluia. Aleluia. Paciência, meu Deus. Seja bondoso.